A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos. Hoje estou aqui com o Sidney, eu que vos falo, Frederico Zilli, e vamos falar um pouco sobre reencarnação. Trazer um pouco sobre essa que é uma das bases da doutrina espírita e explicar um pouco sobre o que é e como acontece a reencarnação. Vamos dar início ao nosso programa, hoje com o Sidney, e vamos falar um pouco sobre reencarnação. E nossa primeira pergunta é: por que as pessoas têm medo da morte? Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Bom dia, nossos companheiros que nos acompanham pelo canal da Aliança Municipal Espírita AME Barbacena no YouTube. É um tema muito interessante e ao mesmo tempo profundo. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, ele faz a seguinte afirmação: ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Por que ele fala que a morte será aniquilada? Porque a morte não existe. A morte é simplesmente uma passagem. Todos nós, querendo ou não, teremos que passar por ela. E qual que é o objetivo até chegar lá? É que é o grande desafio da vida. Independente da gente morrer ou desencarnar cedo, ou mais um entardecer da existência, mas o importante é o que nós estamos fazendo durante esse percurso do nosso nascimento até a nossa morte. Então muitas pessoas têm medo da morte no sentido de saber o que vai enfrentar do outro lado. E muitas vezes também têm medo das consequências das atitudes que elas tomaram durante a vida e vão ter que enfrentar isso do outro lado, que a própria consciência vai cobrar sobre as situações que elas mesmas criaram, sobre as pessoas que elas prejudicaram, pelas pessoas que elas deram golpe, pelas mentiras que elas inventaram prejudicando as pessoas, pela situação de roubar muitas vezes os irmãos, roubar parentes para poder ficar com os bens materiais, sendo que o caixão não tem gaveta, tudo vai ficar aqui. Então, ela vai ter que enfrentar isso na sua consciência, chegando do outro lado. Porque a gente pode fugir das leis dos homens, mas não temos como fugir das leis de Deus. Então, nós vamos ter que passar por essas dificuldades. Agora, se você tem uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida justa, procura fazer o melhor que você pode, não tem problema. Por quê? Porque você vai chegar de consciência tranquila. Se você foi um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, trabalhou na maneira que você pôde fazer, não prejudicou ninguém, às vezes não teve uma condição de vida boa, mas conseguiu pelo menos saber que você pode deitar no travesseiro sem a preocupação de a polícia bater na sua porta, ou alguém ficar te acusando de você ter dado um golpe em alguém. Então, isso torna uma pessoa de bem. Então, essas pessoas podem desencarnar, podem morrer tranquilas, porque vão encontrar as benesses divinas do outro lado. Então, o que a gente faz até a morte, que é o grande desafio. Só que aí entra a misericórdia divina. Mesmo que a gente tenha errado, falhado, prejudicado as pessoas, Deus não desiste de nós. Da mesma forma que Jesus veio para mostrar esse caminho. Tanto que ele morreu por nós e ainda fala assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quer dizer, ele sabe que nós estamos na infância espiritual, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. E com o tempo, com a evolução e com as reencarnações, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos fortalecendo. E esses erros nós estamos vendo que são coisas passageiras. Não é à toa que existem os missionários que já têm milhares de reencarnações comparados a nós, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, o próprio Papa Francisco, na atual existência. São pessoas muito mais evoluídas que a grande maioria das pessoas que estão na Terra e pregam o amor, a fraternidade, a paciência, a congregação entre as religiões, mas principalmente o quê? O amor. Porque eles já aprenderam a vivenciar o amor em outras existências e vem mostrar para nós que o amor é o caminho da evolução. É através da tolerância, é através de a gente entender que as pessoas não estão no mesmo patamar evolutivo que nós vamos continuar caminhando. Muito bem explicado, Cid. E essa morte, né, esse medo da morte, né, a gente vê que é muito forte ainda aqui, né, e é até uma falta de, não só de conhecimento, mas de a gente interiorizar, né, em nós, tudo que você falou, né, da gente
da nossa passagem aqui, determinar, né, como vamos, né, ser lá do outro lado, uma questão de consciência, né, se a gente faz coisas boas e se nos corrigimos, né, buscamos nos corrigir, né, teremos uma consciência tranquila do outro lado e assim faremos, né, uma passagem mais tranquila. E também tem muito de não nos interiorizarmos e também desse tabu que impõe sobre a morte, né, a gente não fala, se alguém vai conversar sobre a morte, a gente, né, de uma maneira geral evita. E é justamente o contrário que a gente deveria fazer, né? Conversar mais sobre isso, para que tudo seja esclarecido e a gente consiga viver de uma maneira melhor e enfrentar a ocasião, né, da morte de uma maneira mais tranquila. Sim, Fred, e é até interessante falar sobre isso, porque dá um conforto muito grande de saber que nós vamos nos reencontrar no futuro. Então, para um pai que perdeu um filho, para uma mãe que perdeu um filho, para um filho que perdeu um pai, um tio, uma pessoa querida, um marido que perdeu a esposa e assim vai, nós temos a certeza que nós vamos nos reencontrar no futuro, desde que nós não partimos para o desespero, para a revolta, e com isso nos afastamos das pessoas que nós amamos. Toda vez que a gente comete um suicídio ou um ato desatinado, nós nos afastamos das leis divinas. Então, consequentemente, nós nos afastamos das pessoas que morreram justamente no sentido de não terem acelerado a sua morte, o seu desencarne. Porque uma coisa é a pessoa ser assassinada, a outra coisa é a pessoa ser suicida. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha sofrido a morte por um assassinato, ela não infringiu a lei divina. Quem infringiu a lei divina foi a pessoa que cometeu o ato. Então, perante a lei divina, aquela pessoa não tem tanto compromisso, vamos dizer assim. Agora, se eu, para poder ficar perto daquela pessoa, eu me mato, eu não vou ficar perto dela, porque eu estou infringindo a lei divina. Então, a gente acaba se afastando das pessoas que a gente ama. Então, isso é importante a gente deixar bem claro. Se a gente ama as pessoas, a gente tem que viver para quê? Viver de maneira justa, maneira honesta. Até como disse a música do Alan Filho, a nossa vida não foi em vão. E a minha luta também não é em vão. Ou seja, a gente tem que fazer por onde para que a gente possa chegar ao merecimento de estar junto com aquela pessoa de novo. E a reencarnação ela vem exatamente para isso. Para mostrar uma alternativa em relação à nossa evolução espiritual. Aproveitando que você, né, tocou no assunto, o que seria a reencarnação? A reencarnação seria a possibilidade de nós voltarmos aqui na Terra, não no mesmo corpo, porque o corpo morre. É só a gente ver um animal no sítio, um animal na roça, e o que acontece? Aquele corpo está em putrefação. E até é interessante que o Paulo falou sobre isso semana passada, a diferença de desencarnação e morte. Inclusive o Paulo Berquete acabou de chegar no estúdio aqui. E, então, assim, o que é a morte? A morte é quando o nosso corpo físico, esse corpo que nós usamos, como os animais também usam, morre. Porque chegou no final das energias que ele produz, ou então devido a umas doenças ou uma determinada situação, aquele corpo morreu. Só que o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, ele permanece, ele é eterno. Nós vamos sempre continuar evoluindo. E a reencarnação o que é? É nós virmos novamente aqui para a Terra, num outro corpo. E esse corpo, quem gera é a genética. São as leis de Deus através dos nossos pais e das nossas mães. Hoje eu posso ser branco, moreno. Na outra encarnação não me impede de eu ser negro, de eu ser homem, de eu ser mulher, de nascer na África ou nascer na Ásia. Isso é muito legal, por quê? Para a gente mostrar que, como Jesus dizia, que o mundo não tem fronteiras. Tudo era rebanho de Deus. Então, hoje nós estamos no Brasil, mas não impede que numa próxima vida possa nascer no Japão, na Europa, na África. Então, para quê? Para mostrar que todos nós somos irmãos. Todos nós estamos evoluindo a caminho de Deus. Então, não existe ninguém melhor que ninguém. Hoje eu tenho condição financeira melhor. Amanhã pode ser que eu venha numa situação mais humilde, ou vice-versa. Então, a reencarnação ela ajuda muito nesse sentido. Da mesma forma que muitas vezes uma pessoa perde um filho novo, como já tem várias histórias aqui na nossa cidade, de pessoas, como não existe no mundo todo, pessoas que morreram cedo. Mas não impede que aquela mãe, aquele menino volte novamente num outro corpo, pela própria mãe. Ou se a família já é um pouco mais velha, não impede que aquela criança possa nascer como neto, ou como bisneto. Tanto que a Seixas Noel, eles falam muito sobre a oração aos antepassados. Mas o que é a oração para os antepassados? Muitas vezes somos nós mesmos que estamos reencarnando na nossa mesma família para dar continuidade à nossa evolução, só que com algumas dezenas de anos ou às vezes até séculos de diferença. Então a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre crescendo. Essas são as leis divinas. Então nos dá a oportunidade, como eu comentei, se eu errei nessa vida, eu roubei, eu matei, eu prejudiquei, eu vou vir numa próxima reencarnação aqui na Terra reparando os erros que eu cometi. Quer dizer, Deus é tão misericordioso que Ele vai me dar a oportunidade de reparar os erros que eu fiz.
através de conviver com aquelas pessoas que eu prejudiquei. E muitas dessas pessoas estão na minha família, estão no meu ambiente de trabalho. Por isso que muitas vezes é complicado, parentes, muitas vezes são complicados pessoas que nós convivemos. Por quê? Porque muitas vezes são desafetos que nós criamos em vidas passadas por causa de erros cometidos. Mas a experiência da vivência novamente junto vai fortalecer, vai nos amparar para quê? Para que a gente possa evoluir. Muito bem. E isso é uma que a doutrina espírita vem nos trazendo, que a gente necessita sempre de buscar aprimoramento e aprendendo, e a gente tem que saber, de tudo, passar por todas as experiências, independente do corpo, do sexo e da posição social, porque cada um desses meios, se a gente vir mulher, se a gente vir homem, rico ou pobre, vai nos trazer provas e ensinamentos necessários para a nossa evolução, que esse é o nosso objetivo, alcançarmos a nossa evolução, a nossa pureza de espírito. E para isso a gente precisa passar por várias etapas, e vários momentos, que vai nos trazer provas e ensinamentos que a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E junto com isso, a gente também vai corrigindo os nossos erros, porque nem sempre a gente vai acertar, a gente vai cometer erros e vai precisar vir em uma outra encarnação para corrigir esses erros com os outros espíritos, ou às vezes nem com eles, mas vai ser uma maneira, com outro espírito que está passando por uma situação semelhante, a gente corrigir o erro que a gente cometeu no passado. Sim, e aprimorar aquilo de bom que nós temos. Se nós já temos a tendência a fazer o bem, nós vamos continuar trabalhando para aprimorar cada vez mais. Então, não é só corrigir erros, mas aprimorar as coisas boas que nós temos dentro de nós. Que todos nós temos coisas boas. Só que às vezes a gente fica preso no negativismo. Mas se a gente prestar atenção no que é a nossa vida, quantas situações difíceis nós já passamos, quantas provas duras nós já passamos e conseguimos passar por elas, e hoje a gente vê que a maturidade que a gente acrescentou, quanto que a gente cresceu com isso. Então, com isso faz o quê? Com que a gente melhore, a gente evolua, a gente possa nos fortalecer. Muito bem. E a gente já falou um pouco da morte, que a gente passa para o plano espiritual e o retorno. E como é que é feito tem um planejamento reencarnatório, como é que é feito isso? Para falar isso, eu vou chamar uma das pessoas que mais amam falar de morte. É o nosso urubu da doutrina espírita, vamos dizer assim, que adora falar sobre esse tema. É o Nelson Xavier, que acabou de chegar no estúdio com o seu filho Nelson Vicente. Nelsinho, a palavra é sua. Bom dia, Fred. Bom dia, Paulo, Sidney, bom dia, queridos amigos ouvintes. Prazer a gente retornar aqui, fazer algumas reflexões à luz da doutrina. Vou pedir ao Fred para que repita a pergunta, para que a gente possa aqui, de novo, pensar sobre essas questões que a doutrina tanto nos ajuda a entender. Tá bem. Não, sim, é porque a gente falou um pouco sobre a morte, sobre o medo da morte, a gente entrou um pouco sobre como é a morte e a continuação da vida. E falamos também um pouco da reencarnação, por que ela é necessária. E agora a pergunta é o que acontece nesse meio campo aí, entre a morte e a reencarnação, se existe algum planejamento reencarnatório, como ele é feito. Bom, aprendemos à luz da doutrina espírita que o verdadeiro mundo, Fred, é um mundo espiritual. Então é interessante que quando a gente fala realmente sobre morte, eu tenho uma percepção, ficou enraizada em mim, que a morte nada mais é do que uma passagem, uma porta em que todos nós deveremos atravessá-la. E sendo isso algo tão comum, tão simples e fatídico na vida de todos nós, inevitável, a morte ela não poderia nos surpreender. Mas depois que adentramos por essa porta, o que acontece? A doutrina espírita, nos milhares de livros que podemos encontrar aí narrando sobre a vida no mundo espiritual, dizem de colônias, de cidades, de organizações que nós, fora do corpo, fazemos, montamos. E lá existe também aqueles, André Luiz chama lá no livro nosso lá, do ministério, dos ministérios. E cada ministério teria a sua função. Existe um ministério próprio para a reencarnação. Segundo André Luiz, na obra que Chico nos apresenta, que André Luiz nos apresenta através das mãos do Chico, a organização do mundo espiritual, nós vamos ver que do lado de lá, via de regra,
a grande massa, uma boa parte de espíritos, tem a sua vida reencarnada. Quando a gente estuda a obra do André Luiz, nós vamos encontrar aqueles indivíduos que fazem uma petição aos seus benfeitores para poderem reencarnar. Então é estudada a pauta daquele indivíduo, se ele pode, se ele vai aguentar aquilo que ele está pedindo, porque às vezes a gente do lado de lá acha que é mais forte do que é. E se a petição dele for aceita e tal, ele vai fazer um curso, ele vai fazer uma preparação. E depois dessa preparação, ele vai encontrar os pais biológicos, aqueles indivíduos que de alguma forma têm vínculo com ele ou que carregam a carga genética daquilo que ele precisa. Por quê? Porque os nossos corpos são compatíveis com a nossa evolução espiritual. Então você vê indivíduos que apresentam doenças raríssimas. Pô, é 1 em 1 bilhão e o sujeito tem. Porque no mundo espiritual houve a programação, encontrar os pais que tivessem aquele gene, que pudesse propiciar aquela doença, para que aquele indivíduo então tivesse manifestando no corpo a doença que ele necessitaria para a sua evolução. Então ele encontra os pais biológicos, né? E ali começa o processo de magnetizar, de vinculação àquele espírito, àquela família, para que ele então reencarne. Então a resposta é essa, há uma programação para aqueles espíritos que têm condições, e existe, eu vou fazer apenas um adendo, do que o Simonetti chamava de reencarnação compulsória. Depois eu vi o Divaldo e o Raul Teixeira falando sobre esse aspecto. Seria aquelas reencarnações que se dão por vínculos magnéticos, sem uma programação grande. Ah, mas como assim não? Sem programação? O que acontece? Muitos espíritos estão vinculados a nós pela faixa vibratória. Então o sujeito tem necessidade de reencarnar numa favela, um pai alcoólatra, uma mãe que se prostitui. Quantas famílias, vamos dizer, constituídas dessa forma nós temos pelo Brasil? Então não importa se a favela vai ser na Bahia, no Rio, em São Paulo, não importa. Aonde aquele indivíduo reencarnar vai estar compatível com a evolução em que ele se encontra. Então, são reencarnações magnéticas compulsórias que está no nível de evolução daquele espírito. Então, o Simonetti trata sobre isso e algumas pessoas já me questionam, mas tudo tem que ter uma programação espiritual, o sujeito reencarna programado. E o Simonetti diz, um pai que violenta uma filha, e ela engravida, isso foi programado no mundo espiritual? É claro que não. Então, ele prova aí, num raciocínio que para mim me pareceu bem lógico, dessa reencarnação, que seria a reencarnação magnética. Muito bem. O Nelsinho, a gente está falando um pouco de encarnação. Nelsinho, a gente falou do planejamento, né, da encarnação, que ele ocorre, né, a maioria das vezes. E nessa encarnação, a gente viu, falou da morte, que algumas pessoas morrem cedo e algumas de forma bem prematura. Como é esse planejamento e por que isso acontece? Bom, na verdade, nós podemos dizer que a vida na Terra, todos nós, ao reencarnar, nós teríamos uma bateria, uma duração, né? E essa bateria, ela tem um tempo de vida. Porém, se a gente pegar aí um paralelo, como um celular moderno, né, com tantas funções nele, e a gente usa mais das funções, a bateria dura menos tempo do que o previsto, né? Existem formas de economizar a bateria e formas de gastar mais rápido a bateria. Então, muitas pessoas na Terra reencarnam e acabam por gastar demais aquela energia que ele veio. E como que gastaria isso demais? Em todos os excessos. O uso de drogas, o abuso em relação ao trabalho, uma pessoa que trabalha até se matar, né, como a gente costuma dizer, ela está consumindo a energia e o tempo dela diminui. Existe uma programação, mas a programação depende do livre-arbítrio para que a pessoa, então, de acordo com as suas escolhas, possa aumentar ou diminuir o tempo de vida. Em alguns casos, há relatos espíritos em que o espírito pode ganhar uma moratória, ou seja, ficar um tempo maior. Dizem que o Chico recebeu moratória, que Raul Teixeira recebeu moratória, porque os trabalhos que estavam realizando eram significativos para eles enquanto espíritos e para a comunidade de uma forma geral. Então, é lógico que existe a programação, mas ela está submetida a determinadas variáveis que podem encurtar ou aumentar esse período aqui na Terra. O Paulo vai...
Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Fred, ao Sidney também, a todos aqueles que nos ouvem. Então, voltando a esse ponto da questão da encarnação, porque é importante a gente mencionar que antes da ideia da reencarnação, é preciso nós entendermos a ideia da encarnação. Já foi bem falado, mas a gente pode se reportar aí ao Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Allan Kardec vai explorar essa questão de forma mais específica. E é curioso, né, se nós observarmos que até a Sueli Caldas Schubert, que nos convidou a essa reflexão, parecia, e depois eu fui reflexionar e falei, não, parecia não, nós podemos ter certeza. Allan Kardec já sabia as respostas. Quando ele fazia a pergunta, ele já tinha, na verdade, a ideia das respostas. Tanto que é muito dinâmico, muito didático, né? Quando ele fazia uma pergunta, os espíritos davam uma resposta, isso, na verdade, dava o gancho para que ele pudesse fazer as perguntas seguintes, né? E ia explorando cada vez melhor o tema. Então, nessa pergunta, ele indaga aos espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Ou seja, tem que ter um objetivo, não é simplesmente por um acaso, as coisas não acontecem ao acaso. Aliás, é uma palavra que nós devemos riscar do nosso vocabulário, a palavra acaso. E a gente precisa entender esse contexto, quando você colocou, fazendo a citação do nosso querido e inesquecível Richard Simonetti, a questão de não haver planejamento. A gente precisa entender isso sob um aspecto mais profundo, porque senão a gente entraria aí com a ideia, por um acaso, surgiu essa situação então. E a gente sabe que as leis divinas, elas são tão perfeitas, que há aí, sem dúvida nenhuma, um planejamento, ou seja, há um objetivo, né? Se não houvesse objetivo, o indivíduo não reencarnaria, não encarnaria. Né? Então, quando ela é compulsória, é porque o indivíduo ele pode estar esperando do lado de lá que ele vai encarnar sim. Há uma necessidade. Qual é o objetivo disso? Pergunta Allan Kardec. E aí os espíritos vão responder que existem aspectos de missão e de expiação, mas o objetivo principal, vão responder os espíritos, que é o modo, né, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, nós temos uma meta, né, que é chegar a essa perfeição. Perfeição, claro, que relativa à criatura humana, né, ao espírito. Não é a perfeição divina, mas é algo que se aproxima de Deus, né, que faz com que se entenda mais essa situação. Então, o objetivo primeiro é chegar à perfeição. Agora, como que se chega a essa perfeição? Pelas vias da encarnação, eles vão colocar para uns missão, para outros expiação. Né? E aí a gente vai logo entender que quando é expiação, na verdade também é uma missão. Porque você às vezes tem a missão de superar os seus enganos do pretérito, né? Os seus, que a gente resulta isso no entendimento de que é expiação. E a gente já falou aqui, né, Fred, em outros momentos, o sentido da ideia da expiação. Expiar é a ação de extrair a pureza. Ou seja, nós já temos dentro de nós a pureza, né? Ou seja, nós herdamos do nosso Criador essa essência pura. Então, qual que é o objetivo então dessa expiação? É extrair essa pureza, ou seja, fazer com que essa pureza se mostre, se revele, através desta missão. Ou seja, nós temos a missão de ser feliz, nós temos a missão de chegar a essa perfeição, de superar os nossos tropeços e acertarmos, né? Mas aí os espíritos exploram um pouquinho mais. Veja que essa questão ela é bastante uma questão simples, mas ela tem profundidade a resposta, né? E aí os espíritos colocam que há outro aspecto, que é a condição em que nós nos encontramos de co-criadores, ou seja, de colaboradores de Deus para fazer com que as coisas aconteçam. Então nós estamos todos na vida com uma missão de ajudar a Deus no seu objetivo, que é a harmonia universal, né? Ou seja, quando Deus nos propõe a encarnação, é para que nós sejamos úteis, para que a gente se coloque em movimento a favor dessa construção, não só do mundo melhor, do universo, da galáxia, ou seja, nós estamos cooperando com Deus para que isso tudo aconteça. Muito bem explicado. Paulo nos deu uma abrangência muito grande. E continuando
um pouco sobre essa última questão sobre as mortes prematuras. Então, esse espírito que recentemente retorna, né? Então, como criança, ainda com essa inocência da criança, embora ele tenha um pretérito, ele desencarna. Como que ele fica no plano espiritual? Bom, o que eu mais gosto na doutrina espírita é que não há uma regra, né? Então, todo mundo é igual, todo suicídio é igual, toda criança que morre de forma prematura é igual. Então, assim, a gente vai encontrar relatos diferentes, dependendo do grau de evolução dos espíritos. Nós vamos encontrar na obra do Chico várias situações das crianças no além. Tem alguns indivíduos que continuam como criança do lado de lá, que passa por educandários, até ganhando novamente a consciência da sua última encarnação, sua penúltima reencarnação, vamos dizer assim, em que ele vai ganhando a consciência de espírito, que é imortal. Em alguns casos, esses espíritos, se forem mais evoluídos, ao despertarem no mundo espiritual, já tomam a forma adulta anterior que eles tinham pela sua maturidade, pela sua condição. São menos influenciados pela matéria. O que a gente vai encontrar, que talvez seja importante a gente ressaltar, é por que Deus permitiria ou permite a morte de crianças, de pessoas boas. E muitas pessoas questionam isso da gente, né? Pô, tanta gente ruim para morrer, vai morrer um sujeito que era bom, ou vai morrer uma criança que é inofensiva, porque Deus não leva os maus. E nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, Paulo bem lembrou aqui, como Kardec coloca de forma tão didática os ensinos que ele organiza, que os Espíritos nos trazem, e ele vem mostrar que às vezes a morte prematura é uma provação para os pais. E às vezes também para o espírito. E existem aqueles casos em que o sujeito vem para completar as reencarnações anteriores. Às vezes, de uma resistência anterior, ele subtraiu a própria existência, ou ele não viveu quem deveria viver, e ele vem para completar o que a gente costuma dizer como completistas, né? Então, há uma variáveis para a gente poder falar aqui a respeito das mortes prematuras. E é interessante falar sobre isso também, que essas crianças, como o Nelson falou, não ficam desamparadas. Sempre tem familiares, tem amigos que as acolhem no plano espiritual. O Chico passou 60 anos da vida dele escrevendo essas mensagens consoladoras que deram origem a mais de 100 livros a respeito disso. E mostram que parentes acolhem essas crianças até elas conseguirem voltar à idade adulta normal, através da sua compreensão, e muitas acabam se preparando para retornar novamente ao corpo pela própria mãe. Ou seja, vai depender da situação que a família se encontra. Quantas vezes mulheres perdem os filhos durante a gestação, às vezes 3, 4 filhos, e depois vêm esses filhos novamente, mais para frente. Então, assim, são necessidades que somente quando nós desencarnarmos, nós estivermos no plano espiritual, nós vamos ter a real situação. Por que tiveram que acontecer isso? Por que tiveram essas provas tão duras para os pais e para aquela criança também? E aí sim, a gente vai entender a misericórdia divina, que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E o que a gente não pode fazer é se revoltar. Toda vez que a gente se revolta, se frustra e começa a querer lutar contra os desígnios de Deus, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade de aprendizado. Porque tudo que Jesus mostrou para a gente aqui foi o amor. E se a gente não está aprendendo pelo amor, nós vamos ter que retornar novamente para poder entender o que é esse sentimento tão divino que toda a humanidade está caminhando para adquirir. Muito bem. E isso mostra, né, que nunca estamos desamparados, né? A espiritualidade sempre está conosco, né? Em todos os momentos, né? A gente que às vezes nos endurece e não recebe esse acolhimento e essa ajuda que o plano espiritual, né, nos passa. Bem, e foi falado algumas vezes, tocado nesse assunto, na reencarnação existe um ponto, né, um núcleo muito importante que é a família. A gente passou por alto em alguns pontos, algumas respostas, mas eu gostaria de saber como é isso, como é escolhida a nossa família, e qual a relação dela, né, com o nosso projeto de reencarnação e com a nossa vida aqui na Terra. Bom, Fred, é interessante a gente notar que não existe o acaso, frase que a gente usa, né, o Paulo falou aqui que a gente podia abolir, e que Deus também não erra o endereço, né? Porque nós sabemos que aqueles espíritos que estão vinculados a um núcleo familiar, pelos laços consanguíneos, via de regra, estão vinculados pelo passado também. Não é à toa que nós vamos encontrar aí, às vezes, dentro da própria família,
pessoas que apresentam uma animosidade muito grande. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos. E aí a gente vai, ao estudar as vidas passadas, nós vamos encontrar esses indivíduos vinculados no passado. Quantos casos que nós temos aí na literatura espírita, narrando as experiências desses espíritos, do sujeito que roubou a mulher, que matou o marido, ou que se tornou amante, e voltam, às vezes, na condição de filho daqueles que no passado ele prejudicou, e vê a dificuldade que o pai ou a mãe tem com aquela criança. O Chico contava, em uma das histórias que eu li dele, de um casal que tinha uma grande afinidade enquanto namorados, né, e se casaram, tudo bem, mas quando houve ali a gravidez, a mãe que amava, né, a mulher que amava o marido, começou a ter uma repulsa pelo marido, tão grande, que ele estranhou. E quando nasceu o neném, aquela animosidade havia diminuído, mas a criança mostrava uma animosidade em relação ao pai e vice-versa. Era muito difícil para os dois aquela relação. E buscando Chico, né, remontaram a história do passado, que aquele indivíduo no passado, que era um senhor feudal, se eu não me engano, não aceitava que aquele jovem ficasse com aquela mulher que ele amava. E ele então manda matar o cara e rouba a mulher para si. E nessa atual existência ele volta, aquele algoz do passado volta como filho. E aquela animosidade se manifestava. Mas o objetivo não é para que o ódio se perpetue. Os laços da família é para estreitar, ou para criar, ou para aumentar o amor, que é, como Paulo disse na resposta anterior, que a busca do Espírito é a perfeição, e dentro dessa busca pela perfeição, todos nós teremos que alcançar a plenitude do amor. Então não adianta a gente reforçar, não gosto do sujeito aí, porque no passado ele deve ter me feito mal. Não. Se você identifica alguém que você tem antipatia, o objetivo é construir uma jornada de amor, de perdão, e a gente muitas vezes vai estreitar esse laço dentro da família, que te obriga a viver junto, te obriga a dividir o espaço, né? Então essa é a realidade que a gente encontra à luz da doutrina. Então, Nelson, quando você coloca isso é muito interessante, porque qual é o objetivo da família, senão esse fortalecimento desses laços, né? Quando você coloca isso, se você encontra um indivíduo que você não gosta, ou que você às vezes até odeia, trate jeito de se ajustar com ele, porque senão depois tem a família dali um tempo para você poder se vincular a ele como família. Aí é como irmão, ou como esposo, ou como esposa, ou como pai, ou como mãe, né? E se nós conhecêssemos o objetivo da encarnação ou da reencarnação, se todos nós incluíssemos no nosso entendimento da vida a ideia da reencarnação, o princípio da reencarnação, nós agiríamos diferente em todos os aspectos da vida, especialmente na questão da família. Porque qual que é o objetivo da família, se não este? A questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar qual seria para a sociedade, quais seriam as consequências para a sociedade, o relaxamento desses laços de família, né? Aí a resposta que os Espíritos dão é uma pergunta que a gente tem que recorrer ao dicionário, porque quando eles falam recrudescência do egoísmo, a gente fala, mas o que vem a ser recrudescência? Será que é alguma coisa para comer? Será que é de passar no cabelo? Não, aí a gente vai entender que é, na verdade, o fortalecimento do egoísmo, ou seja, a exacerbação daquilo que nós já temos em nós pela natureza, né? Porque a gente vem no processo de evolução muito na ideia do meu, né? Quando você está lá na selva africana, no processo da evolução, nos primórdios da evolução, você farinha pouca no pirão primeiro. Então a sua caça, o seu território, a sua prole, né? A sua fêmea. Então nós temos o eu no sentido egóico dentro de nós, predominando em nós herdamos isso. Qual que é o objetivo da família? Fazer com que isso se rompa, porque aí já não é mais o meu, já é o nosso, né? O nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos filhos, ou seja, já passamos a não viver mais no fortalecimento desse egoísmo, na recrudescência desse egoísmo. Nós já começamos a compartilhar, o processo de compartilhamento. E quando Allan Kardec explora essa questão, os Espíritos vão dizer,
as consequências é o egoísmo. Mas a consequência não é para o indivíduo, a consequência não é para a família, a consequência é para a sociedade. Por isso que ele pergunta, qual seria a consequência para a sociedade? Então, quando eu falho na minha família, as consequências danosas repercutem na nossa sociedade, que na verdade é formado pelas famílias, pelos indivíduos. Então, a gente precisa incluir nesse entendimento a ideia da reencarnação ou da encarnação, porque aí a gente começa a entender por que eu estou nessa família, por que eu vivo nesses conflitos, neste seio familiar, por que meu filho não gosta de mim, por que eu gosto mais de um do que de outro, por que a minha esposa eu a amo, mas ao mesmo tempo eu luto por ela uma antipatia que dá vontade de enforcá-la, né? Não estou dizendo que eu tenho vontade de enforcar a Viviane, não. Só estou dando um exemplo porque isso acontece nos rincões do mundo, né? Ou seja, as pessoas se odiando dentro da própria família, né? E por isso é que Jesus disse, haverá o tempo em que o pai estará contra a filha, o filho contra a mãe, a nora contra a sogra. Essa parte não é muito difícil, não sabe nem dele fazer a previsão, que essa não é muito difícil de acontecer. Mas nós estamos vivendo esse momento onde a família está muito fragmentada, né? E nós estamos assistindo às consequências, então, na sociedade. Muito bem, o Paulo falou, acho que a gente vê como as famílias mudaram, os valores, a ausência de pai e de mãe dentro do lar, a falta de referência das crianças, essa transferência da educação, e a gente vê que tipo de crianças nós estamos tendo. Se estudarmos aí as escolas modernas, as dificuldades dos professores em educar, Paulo, a falta de respeito, a falta de limite, eu acho que isso é uma prova de que quantos espíritos estavam conscientes nas suas respostas quando eles disseram a Kardec que se houvesse um relaxamento desses laços de família, o que aconteceria? E o que a gente tem hoje? Não é um relaxamento desses laços com a ausência dos educadores de pai e mãe dentro do lar para ganhar dinheiro, para poder dar coisas aos seus filhos, e o que a gente vê dessas crianças, dessa geração perdida. E isso eu estou falando não é com base de achismo, são as pesquisas que mostram que em todo o mundo a última geração faliu na educação dos seus filhos, na imposição de limites, na criação de regras, o criar o filho em volta de uma redoma para proteger de todos os males, né? E dar a eles todos os benefícios, né? E todos os direitos e nenhum dever. E aí a gente vê o que isso tem significado para a sociedade. Isso repercute no campo do trabalho, quando você vai em uma empresa e você vê essas últimas gerações, quando assumem cargos, a dificuldade de ouvir não, de ser chamado a atenção. Isso são fatos, e nós não estamos tirando do bolso. São pesquisas que mostram isso. E a gente vê que há uma falência na forma da família se relacionar. A família mudou, ela ainda não encontrou o seu tom, ela não encontrou o seu caminho. E por isso nós teremos dificuldades realmente sociais nesse aspecto. E aí a gente poderia perguntar, por que nós temos crianças mal educadas? E é importante a gente observar isso, porque o Raul Teixeira nos chama a atenção quando nós falamos, essa criança é sem educação. Ninguém é sem educação. Nós temos boa educação ou má educação. Então, crianças mal educadas significa pais mal educados, educadores mal educados, né? Então, nós temos uma sociedade deseducada e, consequentemente, as crianças são reflexos dessa sociedade. E aí lembramos de uma frase, que eu não lembro a autoria, mas que nos chama a atenção. Eduquemos as crianças hoje, não será necessário punir os homens amanhã. Então nós precisamos começar esse processo, né? E a educação, o Espiritismo nos abre o leque. Allan Kardec já nos advertiu, não é o ato de formar o caráter. Não é a educação que vem dos livros, né, que vem dos bancos das universidades. Essas são importantes, porque vai formar o lado intelectivo do ser, mas ele se referia à educação moral, né? Aí aquela que anda muito esquecida, porque a gente vai ver jovens com 10, 12, 14, 15, 18 anos, e que não tem um princípio de religiosidade. Ou seja, é diferente religião de religiosidade. Mas não tem religião, nem tem religiosidade. Porque se não tivesse uma religião, eu falava, não sou espírita, não sou católico, não sou evangélico, não sou umbandista, sou ateu, mas sou uma pessoa. O meu filho ele é conduzido dentro de um princípio de religiosidade, de moral,
de princípios, de cidadania, de responsabilidade, de educação, né, de comportamento ético na sociedade. E aí eu preciso de religião? Não. A religião é o rótulo. Mas se nós não temos nem religiosidade, e aí andamos mal de religião também. E aí quantos na nossa volta nós conseguimos identificar crianças que não estão sendo conduzidas dentro de uma religião formalizada, rotulada, sem dúvida nenhuma, mas que é importante para conduzir esse indivíduo no aspecto a que Allan Kardec se referiu. Formação do caráter daquele indivíduo. Ele falou, não, meu filho, qual a religião? Nenhuma. Aí aos 18 anos, ou até antes, quando ele está delinquindo, pergunta-se, onde é que eu errei? O que é que eu fiz? Não, o que é que você não fez para conduzir o seu filho dentro de um princípio que realmente vai dar a ele norte na vida, né? Vai conduzi-lo a um comportamento adequado. Muito bem, e aí a gente vê, né, a importância da família, né, não só sobre o aspecto, né, de ser um núcleo onde nós, como espíritos individuais, vamos, né, primeiro exercer, né, as nossas faculdades de paciência, de amor, né, para depois ampliar para a sociedade, mas como um núcleo mesmo isolado à família, como parte da sociedade que vai dar as características, né, para as novas gerações, né, a gente tem várias gerações, cada uma com as suas características, né, tem a X, né, a Y, e essa última eu esqueci o nome, mas que ela tem essas características de dificuldades com não e de uma falta talvez de educação dos pais. Então, isso é um processo natural da nossa evolução, né? A gente não pode ter uma visão muito negativa, porque senão a gente cai no negativismo, né? A gente tem que analisar como um processo que a gente vai evoluir, com um otimismo, né? Que vai chegar ao equilíbrio, né? A gente vai dizer de extremos aos extremos até chegar ao meio, que é o caminho correto. Fred, aprendemos com os espíritos que Deus sempre tira o bem do mal. Quando nós fazemos esses apontamentos, que são reflexões, que no primeiro tom pode parecer negativo, a ideia é que a gente possa reflexionar sobre eles, se eles existem, e se existem formas de vivê-los de forma diferente, né? Então, é lógico que a nossa meta, o entendimento que a doutrina nos dá, é que a felicidade se baseia, né, na consciência tranquila, né, e a fé no futuro. Então, nós temos, a posse do necessário é a fé no futuro. Nós temos a fé no futuro porque nós acreditamos que, acima de tudo, está Deus. E que Deus não erra. E por mais que a gente sofra hoje, o sofrimento vem de nós por não entender as leis de Deus. Então, estamos errando no trajeto da educação? Quais são os resultados da educação moderna? Não são bons, precisamos mudar a rota. Mas refletir sempre sobre o que nós fazemos é a forma de desenvolvermos o nosso intelecto e o nosso comportamento para ter resultados diferentes. É a frase de Einstein que a gente fala aí para encerrar, né? Tola é a pessoa que continua fazendo a mesma coisa e espera resultados diferentes. Se a gente quer resultados diferentes na nossa vida, na educação, seja no que for, nós precisamos mudar a estratégia. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar mudanças, né? Eu deixo aí o meu abraço aos nossos amigos rádio ouvintes, com muita alegria que a gente vem aqui para esse bate-papo, essas pequenas reflexões à luz da doutrina espírita. Agradeço o Sidney e a equipe do Departamento de Comunicação da AME por essa oportunidade. Que Jesus possa envolver a todos nós, trazendo luz às nossas vidas. Muito bem. Antes de encerrarmos, né, mas mudando um pouco de tema, porque na semana passada um ouvinte ligou para nós e fez uma pergunta. Eu esqueci o nome do ouvinte, mas a pergunta eu lembro. Ele pergunta sobre o sono, né? Quando a gente está no momento do sono, se é verdade que nosso espírito, né, sai do corpo e depois, quando acordamos, ele retorna. É verdade, sim. Bom dia ao nosso ouvinte. Eu espero que esteja sintonizado conosco novamente, já que semana passada nós não pudemos reportar a essa questão. Então, o sono é um momento de refazimento das energias físicas, né? Onde nós repousamos o nosso corpo, e o corpo, além de repousar, ele busca outros tipos de atividades que são importantes para o nosso metabolismo e dando sequência à harmonia da vida biológica. Mas com isto libera-se o espírito, ou seja, nós estamos liberados para que a gente possa seguir a nossa jornada evolutiva, já que o espírito não dorme. Não há necessidade do descanso, o espírito. Mas é claro que nós ainda assim estamos dotados de um corpo espiritual que é o perispírito.
E esse perispírito também necessita de alguns, vamos dizer assim, para a gente poder entender didaticamente, algum tipo de descanso, né? E aí vai haver uma variante dessa experiência aí. Mas a verdade é que nós nos deslocamos do nosso corpo biológico, saímos para viver experiências no mundo espiritual. E essas experiências vão de acordo com as nossas afinidades, as nossas tendências, os nossos interesses. Então nós podemos buscar fora do corpo, no momento em que o corpo está em adormecimento, podemos buscar experiências, aquelas que são muito válidas para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para a nossa evolução moral, como podemos buscar locais de circunstâncias desagradáveis, onde nós iremos ali absorver energias muito deletérias que vão, sem dúvida nenhuma, nos prejudicar quando nós retornamos para o corpo. E aí, muitas vezes, esse corpo vai manifestar esse cansaço, essa dificuldade, né? Mas é um tema muito complexo, a gente recomenda também buscar dentro do Livro dos Espíritos, que tem muitas informações a esse respeito, e lá existe informação realmente nesse aspecto, né? É um campo realmente muito complexo, que demanda realmente uma reflexão mais profunda. Muito obrigado, Paulo. E ao mesmo tempo também é uma forma de consolação, principalmente para as mães. Porque quantas vezes no nosso sono nós vamos reencontrar com as pessoas que já partiram. Então nós podemos encontrar com os nossos filhos que já se foram, podemos encontrar com os nossos pais, com os nossos familiares, toda vez que nós estivermos dormindo. Nós podemos reencontrar com eles durante o nosso sono. E quantas vezes a gente acorda em paz, tranquilo, feliz, como com aquela lembrança, às vezes a gente não sabe de onde, mas é como se eu tivesse, eu sonhei com a minha mãe e ela estava num jardim lindo, um jardim todo florido. Muitas vezes nós estivemos numa colônia espiritual encontrando com as pessoas que nós amamos. Essa é a beleza da vida. E é por isso que a vida continua. Independente do corpo ter morrido, mas os nossos sentimentos, as nossas emoções vão continuar conosco. E nós vamos reencontrar com as pessoas que nós amamos. Essa é a grande consolação, essa é a grande verdade, que a vida continua. Querendo ou não. Muito obrigado, Sidney. Agradecemos a todos, né? Agradeço ao Nelsinho, ao Paulo, ao Sidney, que nos abrilhantaram, né, com seu conhecimento sobre a doutrina, nos ensinaram, né? E que com isso a gente possa refletir na nossa caminhada, o que estamos fazendo, para a gente buscar, né, um futuro melhor para nós, para a nossa família e para a sociedade. Eu quero, Fred, deixar uma mensagem aqui para o nosso ouvinte que acaba de chegar aqui, enviada pelo Dr. Marcílio. Então, o Dr. Marcílio receba o nosso abraço e ele compartilha conosco uma mensagem belíssima do espírito Marco Prisco, através da mediunidade do Divaldo, que é muito importante para nós reflexionarmos. Abre aspas, que você seja a tranquilidade de consciência a serviço do bem libertador. Se você assim proceder, o mal dos outros nunca lhe fará mal, mas o bem a todos fará, o seu bem fará muito bem a todos. Um bom dia. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.